Aleluia. Estenda sua mão para cá. Primeiro aqui, tá? Pai, Senhor, o Kalel nasceu num projeto, num desenho do Senhor. E eu creio, Pai amado, que a experiência que ele teve esses dias lá no Rio Grande do Sul foi um divisor de águas na vida dele. Há um sonho aqui dentro de ser jogador de futebol, goleiro. Quem somos nós para dizer que isso não é para ele? Porque nós entendemos que somos como flechas. E de fato estamos aqui para construir, Senhor. E nós como igreja, nós queremos dizer no mundo espiritual, se essa for a tua vontade a respeito do Kalel, Deus, que ele venha cumprir todos os passos, mas nunca largar o Senhor. Pai, nós abençoamos, Senhor, que essa experiência que ele teve, ó Deus, se for da tua vontade, Senhor, que se abram portas. Deus, que se abram janelas, portas, que o teu caminho para a vida deles seja asfaltado. Dê sabedoria aos pais, dê discernimento a ele. Ó Deus, mas que se não for, Senhor, nós oramos, Pai. Deus, que a vida dele continue como um servo do Senhor aqui na terra, exalando o bom perfume de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Pai, nós oramos pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, nós sabemos que isso são atitudes geradas no Espírito. Porque se nós temos uma convicção, é que o Teu Espírito nos convence. Então, Pai, aqueles que trouxeram com alegria, que haja multiplicação. E aqueles que ainda não entendem que o Teu Espírito os guia toda a verdade. Assim nós oramos, ligamos na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer para a pessoa do seu lado assim, que bom que você está aqui, rapaz. Mas fala com aquele espanto assim, ó, cara, que bom que você está aqui. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, para nós é sempre um motivo de muita satisfação, alegria de fato, saber que o Senhor nos tem dado esse privilégio, né, de estar mais uma vez na casa do Senhor, diante daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem movido. E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Prometo que não vou me estender, quero ser bem prático, bem objetivo quanto a isso. Então, os papais aí, se puder segurar as crianças, se puder dar aquela atençãozinha, ótimo. Não estou entendendo. O que é de novo? Ah, tá, falar de novo o versículo. O pessoal do Data Show fica assim, ó, de novo. Romanos 12, do 1 ao 2. Romanos 12, do 1 ao 2. Eu vou ler aqui na versão ARA, tá? Para ficar mais fácil, não na NVI. Para que os irmãos, mas está tudo certo, acompanhem na sua ali, a gente vai ler aqui também. E glória a Deus por isso. Romanos 12, 1 e 2, diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você vai anotar o título da ministração com primeira noite de primícia, é o seguinte, experimentando mais de Deus. Preste atenção a algo aqui bem interessante que nós estamos vivendo nesses dias. Eu tenho falado insistentemente, quando tenho a oportunidade de falar sobre isso, que Paulo já dizia que nós passamos por dias maus, né? Na verdade, ele dizia que há tempos difíceis. E não tenha dúvida que desde que o mundo é mundo, desde a criação de todas as coisas, desde que Satanás foi literalmente expulso, né? Na verdade, Lúcifer foi expulso do céu, e com ele foi uma terça parte, sempre o projeto de Lúcifer foi o quê? Destruir o que era propósito e projeto de Deus. Amém até aqui? Então sempre tem o outro lado, que é o seguinte. Onde é que Deus fala conosco? No Espírito. Onde é que o Senhor nos guia a toda a verdade? Pelo Espírito. Os discernimentos da sua palavra vêm através do Espírito. Então, onde o diabo tenta lutar contra isso? Ele não quer que eu e você venhamos experimentar as coisas de Deus através do Espírito. Então,
ele começa a colocar banquetes na nossa frente, para que a nossa alma seja saciada, sim ou não? Então ele leva a nossa mente a lugares que não é o que Deus deseja para nós. E hoje uma das maiores dificuldades da igreja, por exemplo, é entender que, quando eu falo igreja, eu estou falando de todos nós. O corpo de Cristo na terra. Não estou falando da comunidade cristã Nova Aliança, estou falando da igreja como um todo. Entender que todas as coisas que eu e você necessitamos e precisamos, já está nele. Porque, olha só como o diabo trabalha. Na comparação. Sempre foi assim. Lá no céu, ele ousou ser igual a... Diga para a pessoa sobre comparação. Na terra, dentro do jardim, o que foi que a serpente falou para Eva? Ele não quer que você seja que nem ele. Conhecedor do bem e do... Diga para a pessoa do seu lado, comparação. E dentro de um ambiente na qual Deus deseja para que eu e você venhamos experimentar, é necessário, diga-se comigo, é necessário eu ter uma mente viva. Sabe, irmãos, você passamos por qualquer... E eu não estou falando aqui de positivismo, não estou falando de você dar um jeitinho. Eu estou falando de você fazer algo na sua mente diante de tanta dificuldade, parar e pensar assim, o que o Senhor quer que eu aprenda diante de tudo isso? Porque se eu der a oportunidade para cada irmão aqui, quem está em casa, escrever ali no chat, dizer qual que está passando, vai ter desafios. Nós vivemos um tempo assim, com tantas notícias contrárias, com tantas coisas acontecendo, a instabilidade, guerra, não guerra. Sabe, essa semana, nesse pastoral ele vai lembrar disso, conversamos com um irmão, assim, almoçamos juntos, um irmão muito precioso, querido, e eu dizia para ele assim, ele falava muito assim, não, porque a gente está vivendo esse tempo, porque está difícil isso, porque está difícil aí. Eu disse assim, irmão, para só um pouquinho. Rapaz, para o cristão que conhece a palavra de Deus, que tem como regra de fé sobre tudo isso, quanto mais o mundo está dizendo que está se acabando, mais feliz ele deveria estar. Sabe por quê? Porque está se cumprindo tudo que Deus falou, sim ou não? Agora, se eu ficar como cristão, não, porque agora veio a nova ordem mundial, agora veio. Agora Estados Unidos, Rússia se alinharam e agora vai ter, o Trump é a besta, o Trump é não sei o quê. Sabe o que é a Groenlândia? Porque ali tem um mecanismo, como é que é? Tem um inversor de, como é que é o nome? A inversão do polo eletromagnético, porque a Groenlândia vai ser atacada, porque não sei o quê. Rapaz do céu. Diga para a pessoa do seu lado, você não tem Cristo? Balança ele assim, você não tem Cristo? Balança aí, até ele ficar um pouquinho chateado aí. Irmãos, não tem a ver com a notícia. Tem a ver com quem enviou ela, você está entendendo? Então, se a palavra diz que vai chegar os dias em que nós o veremos face a face, como diz a canção, irmãos, é uma alegria para mim e para você. Só que, pastor, mas espera aí, o senhor não está na minha pele. Também você não está na minha, então está 0-0. Está tudo certo. Vai depender muito de como você está vendo as circunstâncias da vida, meu irmão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quantos aqui querem experimentar mais de Deus? Você precisa ter essa mente, como Paulo diz aos nossos irmãos em Romanos. Muito clara, muito direta, muito objetiva, que existe um lugar que não adianta eu dizer que esse é o ano do ser mais e não começar a entender o que Deus está construindo sobre isso. Eu repito, irmão, se você puder, pare um pouco ou tire para você ver o que Deus tem construído nas nossas vidas como igreja. Pare um pouco e analise as palavras, o que Deus tem feito, como tem feito. Há um interesse em Deus, que Jesus, seu filho, venha buscar o que é dele. Diga assim, eu sou do meu amado e ele é meu. Quantos aqui são noiva de Cristo? Diga assim, eis-me aqui, papai. E dentro desse ambiente, irmãos, infelizmente eu preciso dizer algo. Tem muitas pessoas que até conhecem Deus, mas infelizmente não experimenta dele. Tem muita gente que tem uma vida totalmente polida e regrada. Não, domingo é dia de culto. Tá tudo certo.
Não posso faltar meu compromisso, assumido. Vem para culto, sai para culto, vai no GA, volta para o GA. Sabe, até às vezes anda de fato com a Bíblia debaixo do braço, outras não. Sabe todos os pentateucos, conhece tudo. Mas não tem experiência real com Deus. E quando eu digo experiência real, eu estou falando daquilo que de fato é um milagre. Eu não estou falando de doença, eu estou falando daqui, ó. Diga assim comigo, a minha mente transformada. Quer ver uma coisa? Um dos sinais de uma pessoa que conhece Deus, mas não conseguiu experimentá-lo ainda novamente, é que sempre ele fala só o testemunho dos outros. Você já viu aquela pessoa que sempre tem um testemunho de alguém para contar, mas nunca o dele? Ou o dela? Testemunho sempre é dos outros. Não, porque olha só, rapaz, eu participei de uma situação que eu vi ali a mão de Deus. Diga assim comigo, eu quero viver todos os dias e experimentar o favor de Deus na minha vida. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero que você fique com o texto aberto ali. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, diga comigo, vivo. Primeiro ponto, irmãos. Ninguém experimenta nada do Senhor se não se apresentar. E, diga assim comigo, diga assim, morrer. Diante de Deus não funciona você estar cheião. Diante de Deus não funciona você ser o cara. Diante de Deus não funciona você ter todas as respostas na ponta da língua. Diante de Deus não funciona você ser uma pessoa que sabe dar conselhos para tudo. Diante de Deus funciona um coração quebrantado e contrito. Porque quando Ele vê a tua atitude orgulhosa de achar que Deus tem que fazer o que você quer, Ele lembra que enviou seu Filho, que esvaziando de si mesmo, mesmo sendo Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Andar humildemente diante do Senhor é você parar e dizer assim, não, peraí, o que minha mente está pensando? Como eu tenho que fazer isso? De que forma? Irmãos, é 2 mais 2 diante de Deus, com o teu coração entregue, vai ser 4, vai ser 6, vai ser 7, é Ele que vai fazer. Agora, para nós, a atitude é a mesma. Diga assim comigo, mãos limpas e um coração puro. Quantos querem experimentar mais de Deus? Feche os seus olhos e diga assim, que eu tenha um coração limpo. Aliás, mãos limpas e um coração puro. Irmãos, nós vivemos uma época, e eu digo isso porque conversava com o Marcos e o Júnior ontem sobre isso. Eu sei que cada um aqui tem a sua realidade. Cada um aqui tem a sua forma de ver. Então, há coisas que de repente nós queríamos e agora não tem, situações que talvez não dá. Mas você já viu aquele ditado que sempre tem alguém pior do que a gente? Sempre tem uma situação diferente para nós. Sempre tem uma coisa. Quer ver uma coisa, irmãos? Quantas pessoas hoje queriam ter uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus sem ter perseguições? Quantas pessoas hoje queriam, por exemplo, botar a sua cabeça num travesseiro e dormir a noite inteira sem ouvir barulho de bomba? Quantas pessoas queriam voltar para o seu país natural, ou seja, o seu país de origem, e não podem? Mas nós temos coisas que de fato nos deixam tristes, chateados. Mas quando você não entende o que é apresentar um corpo ao Senhor, esvaziado de si mesmo, você começa a comparar as coisas. E aí cai no erro, comete coisas e você não experimenta mais de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele não suporta, Ele resiste a um soberbo. Sabe o que é resistir? É fazer força contrário. Vamos resistir, vamos resistir, vamos resistir. Tem pessoas que não saem de onde estão, não é porque não sabem o que tem que fazer, mas é porque ainda dentro de si não se sujeitam ao que o Espírito está dizendo nesses dias. E infelizmente, não vão experimentar mais de Deus. E olha, uma coisa assim que
que ninguém experimenta nada do Senhor sem antes se entregar. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Fala sobre o sacrifício vivo. Diga assim comigo, sacrifício vivo. Isso quer dizer de entrega diária. Culto domingo foi uma bênção. A palavra veio assim ao meu coração. Rapaz do céu, mudou tudo. Diga assim comigo, ontem foi ontem. Hoje é hoje. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam quando? De semana em semana? Todo dia. A cada manhã. Sabe o que é experimentar mais de Deus? É todo dia, já falei sobre isso aqui. Antes de você sair da sua cama, lembrar de Salmo 119, versículo 16. Que eu viva hoje o que o Senhor já determinou a meu respeito. Que eu viva hoje o que o Senhor quer que eu aprenda. Que eu viva hoje o que o Senhor quer que eu carregue. Mas não. Muitos de nós, muitas vezes, nem dormimos à noite. Pensando em coisas que ainda vão acontecer. E a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Nós entramos num funil de achar que só nós temos problemas. E esquecemos do milagre de que é servir a Deus. Diga assim comigo, santo. Faz assim, ó, separado. Irmão, ser santo nesses dias, sabe como é que eu entendo, irmão? Aqueles que carregam a verdade e não negociam ela por nada. Tem um ditado antigo, né, do meio do palavrear crentez, que tem muita gente que é crente chuchu, né? Todo ambiente que tá, paga o gosto. Todo ambiente que tá, pega o gosto. Então, se eu estou no meio da resenha, eu sou o primeiro a resenhar. Se eu estou no meio de gente séria, mas princípio é princípio. Se eu carrego algo extraordinário, porque veja bem, a Bíblia diz que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se a Bíblia fala sobre separado, ser santo, nesses dias é me posicionar. Irmãos, quer ver uma coisa? Faz um teste no ambiente onde você anda. Faz esse teste. Chega e diz assim, ó, a partir de hoje eu quero orar aqui. Como assim, rapaz? Não, eu só quero orar. Eles vão falar a primeira coisa que você é para ele. Você já parou para pensar nisso? Ah, logo tu, rapaz, quer orar? Logo tu isso? E aí, como é que você responde a isso? Diga assim, as pessoas são o que elas mostram ser. E aí Paulo deixa claro o texto que diz assim, ó, perdão, as más companhias corrompem os bons costumes. Então hoje eu quero orar. Mas ontem você estava numa zoação, você estava num ambiente. Irmãos, vocês estão entendendo que eu não estou falando sobre ter amigos, ser um ambiente tranquilo, leve. O cristão tem que ser isso. Porque você carrega boas novas. O evangelho, a palavra, está com você. Agora, se você não, de fato, entender todos os dias que você tem que morrer para o seu eu e se posicionar como um cristão, você não vai conseguir experimentar de Deus. É como se você estivesse batendo em ferro quente. É uma realidade que não vem. Quando ele diz sobre agradável, é ser alinhado ao coração de Deus. Agradável é eu entender que o que eu estou fazendo foi porque eu nasci para fazer aquilo. O que eu estou vivendo é porque eu nasci para viver aquilo. Sabe, irmãos, lembra que eu falei sobre a mente, um lugar de confusão, de batalhas, como diz a Joyce Meyer? Campo da batalha da mente? É porque é justamente nesse lugar que o diabo lança tanta coisa, tanta dúvida, tantas situações, e muitas vezes nós estamos cheios da alma, cheia da nossa carne, e zero espírito, e a gente faz o quê? Vai na conversa daquilo que os nossos olhos estão vendo. A Bíblia diz que os nossos olhos são janelas da alma. Então, sabe, pela concupiscência dos olhos, Eva foi induzida ao erro. Um fruto no jardim mostrou ela, e é muito claro. Quantos de nós, por não morrermos, ou apresentar os nossos corpos, como eu estou lendo aqui todos os dias, uma entrega diária, entendendo o que ser separado, não, eu só vou até aqui, daqui para frente eu não posso ir mais. Não, mas é porque eu sou sal, eu sou luz, eu não sei o quê. Irmãos, uma coisa
é você ter uma estrutura espiritual, uma orientação divina, um ambiente de envio, um suporte para fazer aquilo que você acha. Outra coisa é simplesmente você entregar a sua vida para Jesus, e você veio para Jesus como, por exemplo, com um vício terrível em álcool. Com um mês que você está dentro da igreja, a palavra está aqui e tal, e tudo, e vem e tal. Não, agora eu tenho que falar no bar para Jesus. Tenho que falar no bar para as pessoas. Diga assim, ó, Satanás. Fala forte, Satanás. Não brinca de ser Satanás. Infelizmente, diga assim, infelizmente, o crente ainda brinca de ser crente. E aí a gente faz como nada tivesse acontecendo. Não, eu vou lá, porque agora eu sou salvo. Então, sabe, eu não tenho mais essa dificuldade. Daqui a pouco você chega num bar, você começa, abre a Bíblia. Estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo que se não, bem aleatório para que você possa entender o que é ser separado. De repente você começa lá, aí vem lá. Então, porque a Bíblia diz, e o copo está aqui, ó. A Bíblia diz que não sei o que, e daqui a pouco, toma uma aqui. Não posso, já estou livre disso. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Daqui a pouco você está assim, ó, então Genésio, ele é o salvador do mundo. Porque você acha que um mês de salvo está tudo certo na sua vida. Não, porque eu fiz um curso, então o curso agora me deu. Não adianta você ter ferramentas se você não sabe usar, não é assim? Não adianta você conhecer Deus se você não experimentar dele. Todos estão entendendo o que eu estou falando? E é sobre isso, quando Paulo diz isso aos irmãos, ele diz assim, irmãos, é importante vocês entenderem e compreenderem o que é renovar essa mente. Irmãos, é muito mais falando sobre atitude do que espiritualidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É decisão, diga para a pessoa do seu lado, é decisão. Diga assim, esse ano eu vou experimentar mais de Deus. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas. Olha o que o profeta Jeremias fala em Lamentações 3, do 22 ao 23. Todo mundo sabe que Jeremias foi levantado para ser um profeta, para falar para um tempo para a igreja. Para os homens que estavam desobedecendo a Deus. Irmãos, Babilônia estava caindo, em outras palavras, estava tudo se desfazendo. Tudo. E mesmo assim, o povo decidia ainda adorar deuses. Tudo dando errado, as coisas tudo dando, sabe, tudo se acabando. Jeremias falando, Jeremias sendo profeta naquele lugar, dizendo as coisas. E o povo ainda assim fazendo tudo errado. O que diz o texto? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua... Diga para a pessoa do seu lado, ela se renovou, irmão. Fala para outros que você não falou, assim, agora faz tua parte. Faz tua parte. Irmãos, olha aqui para mim. Entenda que é sujeição. É um nível maior de entendimento do que é obediência. Quando você está sujeito, você está entregue. E a salvação fala de sujeição, não fala de obediência. Eu explico por quê. Porque a sujeição te leva a um lugar de compreensão, de entender que você entregou sua vida a um Senhor. Diga assim comigo, a um Senhor. Diga assim comigo, dono de tudo. Eu não tenho mais vontade. Diga assim, não tenho mais vontade. Pega a sua Bíblia, você que trouxe aí, diz assim, ó, Ele me guia por aqui, ó. Então não tem como eu querer experimentar mais de Deus se eu não tenho essa experiência com Ele. Não tem como, não fecha as contas, entende? Não fecha as contas. O segundo ponto, em Romanos 12, no versículo 2 diz, e não vos conformeis com esse século. Irmãos, olha só. Não tem um ditado que diz que o costume do cachimbo que entorta a boca?
cara que anda com... Quem fumou cachimbo, quem tem aquele espaião, fica assim, se ele tira, joga fora, o cara fala assim, ó. Então, são 3,15. Não, porque assim, ó, porque ele começa... E não tem mais cachimbo na boca, não tem mais cigarro. O que eu quero dizer nessa noite, irmãos, é que o seguinte, se experimentar mais de Deus passa por um lugar onde eu preciso entregar, eu tenho que entender que quem se conforma também não experimenta. Quem se conforma não experimenta mais de Deus. Repito, quem se conforma não experimenta mais de Deus. E sabe o que é se conformar nos dias de hoje? Cumprir tabela. Só fazer feijãozinho com arroz. Terça-feira nós tivemos um tempo com diáconos, não foi? Acho que foi, né? Terça-feira à noite, né? Irmãos, não é o caso, graças a Deus nós temos diáconos abençoadores. Quem crê assim, diga amém. Glória a Deus pela vida de cada diácono aqui desse ministério, desse departamento. Mas nós precisamos entender que Jesus fala de duas atitudes muito claras para quem serve. Existe o servo bom e existe o servo inútil. Olha aqui, a Bíblia não fala do servo meia boca, fala do servo inútil. Então, para Deus, só quem cumpre tabela é inútil. Parece meio forte ouvir isso, mas não é eu que estou falando, é a Bíblia. O servo inútil só faz o que lhe pedem. Só faz o que lhe mandam. Conto uma história, uma vez eu vi uma palestra do Daniel Godry, há muitos anos atrás. E existia a diferença de um vendedor para o outro e tal. E ele dando essas diferenças, né, de proatividade, né? Tinha 2 meninos, mesma idade, mesmo tamanho. E o patrão chegou para ele e falou assim, ó, eu quero dar mais aumento para você, para um. E o outro achou ruim. Tá, mas como assim? Tu vai me dar aumento, tu não dá aumento para mim, mas dá para o cara que faz as mesmas coisas que eu? O patrão disse assim, não, vou te mostrar que não, espera só um pouquinho. Ó, tá aqui R$100. Vai lá na verdureira lá e compra para mim melancia e laranja. Como assim? Vai lá, compra melancia e laranja. O cara pegou os R$100, olha só, o servo inútil. Me dá aí melancia e laranja. Quanto? Não, o que der de R$100 aí? Lá vem ele com o saco. Pronto. Qual é o teste? O teste é o seguinte, deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe por que eu dei aumento para o outro? Eu entreguei R$100 na mão dele. Aí ele abriu a porta assim, ó. Olha o que ele trouxe com R$100. Além de melancia e laranja, ele trouxe abacaxi porque estava barato. Fez o negócio, trouxe banana. Estou comendo até kiwi porque ele sabia que eu gostava. Moral da história, quem é você diante de Deus? Mas eu quero experimentar mais de Deus. Mas você é conformado. Quantos de nós botamos ali na primeira lista assim, eu quero ganhar uma vida para Jesus esse ano? Uma vida. Uma. Diga para a pessoa do seu lado, uma só, querido. Mas nós somos conformados. Não, mas esse ano é o ano do ser mais. O pastor Abel vai fazer altas programação na igreja. Estamos aqui para ajudar a igreja. Irmãos, diga assim, ó, igreja, faz forte assim, ó, igreja, sou eu. Não é as paredes. Isso aqui tudo vai ficar, irmão. Isso aqui, ó, isso aqui tudo, isso aqui, ó, isso aqui vai ficar. Agora olha para a pessoa do seu lado, mas eu quero te ver lá em cima comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Você quer experimentar mais de Deus? Não se conforme. Paulo está deixando bem claro, não vos conformeis com esse século. Não, porque essas eleições que vai vir aí, irmãos, pelo amor de Deus. Porque assim, rapaz, não. Estou cansado já disso. E o diabo está lá, ó. É isso aí. Não tem mais jeito para mim não, pastor. Eu sou um pecador. Irmãos, falando com os irmãos na segunda-feira à noite, não, ontem à noite. Presta atenção que eu quero dizer para você o que é graça e o que é misericórdia. Se você conseguir entender esse exemplo que eu estou dando, talvez mude muita coisa na sua vida.
Imagina um mecânico que está mexendo num carro. Chega um cliente para ele. Opa, bom dia. Ele faz assim, ó, bom dia. Opa, tudo bem? O cliente vai dizer assim, pô, mas o cara está com a mão suja. Já falou comigo? Agora imagina essa cena. Um cara chegando lá e o mecânico pega e diz assim, só um pouquinho. Só um pouquinho. Bom dia, como é que está o senhor? Assim somos nós que deveríamos chegar diante de Deus. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós erramos. Deus conhece todas as coisas. Mas Ele quer ver a intenção do nosso coração. O fato de você falar com o mecânico, ele com a mão suja ou não, fala muito do que ele te respeita. Ele quer te ter como cliente, sim ou não? Ou alguém gosta no lugar onde é mal atendido aqui? Assim é as coisas diante de Deus. Você vem para a igreja com o coração todo sujo, com tudo errado, e acha que ainda está certo? Você acha que Deus vai fazer o quê? E aí você continua orando, meu amigo. Pode orar. Está tudo certo. Vai lá, faz campanha, sobe monte, desce monte, fica amarelo, tanto jejum. E não acontece nada. Sabe por quê? Porque a mudança, diga assim, não é de fora. Fala assim, não é para fora. É dentro. Quantos querem experimentar mais de Deus esse ano? Então não se conforme. Diga para a pessoa do seu lado, muda, meu irmão. Porque eu quero mudar também. Domingo passado eu falei uma coisa aqui no começo do culto. Tinha algumas pessoas vendo no YouTube, no nosso culto. Ô pastor, quando tu disse assim, ó, vira para o teu irmão e diga assim que eu vejo Deus na vida dele, eu não consegui fazer isso. E é verdade, irmão. É tão bom quando a gente conhece, quando as pessoas que estão do nosso lado sabem realmente quem a gente é. E vem para a igreja e o Espírito Santo constrange desse jeito. Porque ou você muda, meu irmão, ou nada muda. Entenda, irmãos, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa... Não é no que você é bom, querido. É na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Então, irmãos, conformar-se é viver num padrão desse mundo, irmão. Isso é um exemplo que a Bíblia diz e deixa claro, muito claro. Uma pessoa que é conformada, ela vive no automático, como eu já falei. Ela vive, nos mesmos erros. Aquele efeito carrossel, que quantas vezes eu já disse que aconteceu isso na minha vida. Ou então, a rótula. Senta numa rótula e não sabe quando sair dela. Os erros são os mesmos. Por quê? Porque aprendeu a se conformar com aquilo. Não existe uma luta. E tudo aceita limite. Tudo, diga comigo, tudo aceita limite. Agora, sabe o que é maior ou melhor? Esses limites nunca foi Deus que colocou. Sempre foi nós. Os limites ou as coisas que estão te parando, meu irmão, escute bem o que eu estou dizendo para você. Não foi Deus, é você que está colocando. Agora, quando você não entende o que Deus está falando, Ele usa aquilo que você está fazendo para tratar contigo. Quer um exemplo? A vida de Jonas. Todo mundo conhece aqui a passagem. O Senhor disse para ele assim, vai para Nínive. Ele disse, não, aquele povo não merece. Vou perder tempo lá em Nínive. Não é isso? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Não vou perder tempo lá não. Não, Senhor, o que é isso? Não, eu vou para Tarso, que lá o evangelho vai ser mais fácil para ser pregado. Que lá está verdinho tudo. Você sabe o que aconteceu. Foi jogado no mar, engolido por um grande peixe, fez uma das orações mais ouvidas, pregadas e ministradas. O peixe foi lá para a praia da onde? Quem conhece a Bíblia? Qual foi a praia da onde? Nínive. Quando você está fora do propósito de Deus, ou quando você vive uma vida conformada, sabe o que Ele faz? Ele pega tudo que você está fazendo, faz dar tudo errado aos teus olhos, mas vai lá e faz do jeito dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos querem experimentar mais de Deus esse ano? Então diga para a pessoa do seu lado, não se conforme. Olha o que diz em Salmo, irmãos. No capítulo 34, do 7 ao 10. Salmo 34, para que os irmãos entendam, foi um dos momentos mais difíceis da vida de Davi. Foi um dos momentos onde Davi se fingiu de louco, lembra? Se fingiu um cara de louco porque ele estava na mão do rei, eu esqueci o nome do rei. Que ele ficou louco, Abimeleque? Não é Abimeleque. Mas o versículo 7 diz assim, ó. O anjo do Senhor
acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Olha aqui para mim, irmãos. Fica conformado para você ver. Diga para a pessoa do seu lado, você que decide aí, você vai ficar conformado ainda? Hã? Rei de Gade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A pergunta é, esse teu jeito de ser conformado está te levando aonde? E a Bíblia diz que tem coisas extraordinárias que Deus tem para te entregar. E o Senhor só está te dizendo nessa noite, não se conforme. Pastor, mas eu vivo um problema dentro do meu casamento. Não se conforma. Pastor, mas eu tenho uma vida desse jeito. Não se conforma. Pastor, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Não se conforme, peça para Deus sabedoria, que Ele assim o dará. Não, pastor, mas eu estou vivendo uma situação. Não se conforme. Balança 2, 3 pessoas e diz assim, não se conforme, irmão. Não se conforma. Nós estamos começando o ano, meu querido e minha querida. E mais uma vez está começando para muitas pessoas que são conformadas do mesmo jeito. Não é errado você almejar coisas. Não tem mal nenhum nisso. Agora, sabe o que é o errado? Você continuar querendo fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma maneira e continuar sonhando. Sabe o que isso quer dizer? Frustração. Aí dá 2 meses, lá para março e abril, está lá no gabinete, pastor, minha vida não tem sentido. Ou conversa com os líderes do GA e fala, ora por mim que não tem jeito. Claro, você está fazendo tudo a mesma coisa. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Diga amém. Agora diz aqui um texto, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Esse é o terceiro ponto. Se o segundo é não conformar com esse século, o terceiro já vem para um ambiente onde eu preciso fazer, que é meu papel. É começar a blindar a minha mente. É começar a dar ordem a ela. É começar a fazer com que a Bíblia... Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Quantos têm recebido o Espírito Santo aqui? Aliás, quantos têm o Espírito Santo aqui? Diga amém. Olha o que você está dizendo, você tem o Espírito Santo de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Sabedoria humana é uma coisa. A sabedoria que vem do céu só vem pelo Espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O discernimento do Espírito é diferente de você pegar um livro e acordar de madrugada, entrar na internet e acompanhar pessoas que vão te ensinar métodos. Uma coisa é a tua vida profissional. Uma coisa é você usar isso como dentro daquilo que é um mundo corporativo. Agora diga assim comigo, minha vida espiritual, diga assim, minha vida espiritual já tem um dono. É Cristo Jesus. Ele me guia. E acabou. Quantos estão entendendo isso? Paulo está dizendo aos irmãos de Coríntios isso. E ele continua dizendo assim, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha aqui para mim, se você é uma pessoa que não aceita o que Deus está fazendo, é bem provável que você ainda é um homem natural. É bem provável que você ainda não se sujeitou ao que a Bíblia diz, você precisa nascer de novo. Ah, pastor, como assim? Irmãos, tem gente que desceu as águas um pecador seco e só levantou um pecador molhado, irmão. E Paulo está dizendo justamente sobre isso. Não tem como as coisas naturais na vida de alguém que é natural, discernir o Espírito no natural. Não vai dar certo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas ele continua dizendo assim, ó. Porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual
julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor o que possa instruir? O que o Paulo está dizendo assim? Vamos dizer junto, nós todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Temos a mente de Cristo. Qual é a mente? O que tem enchido a tua cabeça nesses dias? Irmãos, uma mente renovada, sabe um dos principais frutos que acontece? Gera fé. Ela sai do ambiente de murmuração. Ó céus, ó terra, não porque isso, não porque aquilo outro. Uma mente transformada, um ambiente de ensino, de compreensão da palavra, uma mente que é permeada pela mente de Cristo. Irmãos, pode estar dando água na canela, ela está louvando a Deus, ela está agradecendo a Deus. Não é que ela está sendo omissa aos problemas, não, mas é porque ela tem certeza daquilo que Deus quer para ela. Irmãos, Paulo, esse homem que escreve aqui, ele estava preso e ele dizia para os irmãos: alegrem-se. Outra vez vos escrevo e digo: alegrem-se. Olha que coisa louca para os dias de hoje. Hoje qualquer noticiazinha que vem aí, pronto, se acaba tudo, vamos fugir. Vamos para tal lugar, vamos embora, acabou tudo. Diga assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. Toda experiência, irmãos, tem que ter o primeiro passo de você botar a sua mente no lugar. E Paulo deixa claro, nós não temos nada para dizer da sabedoria humana. Nós temos para falar daquela que vem do céu. Quantos de nós, irmãos, estamos começando o ano querendo fazer tudo do mesmo jeito, da mesma forma? Olha aqui, ó. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Lembra que nós cantamos essa canção: da Ele toda a honra, a Ele toda a glória? Não diz isso? O que tem sido na tua vida e subido como um incenso suave às narinas de Deus? É o que tu pensa, é o que tu acha? Aí mora o perigo, meus irmãos. E por último, Romanos 12, versículo 2, a parte C dele. Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aqui, irmãos. O versículo está dizendo, não é para que saibais. É para que você experimente. Sabe quantas pessoas eu conheço que sabe que Deus cura, que sabe que Deus faz, que sabe que isso. Mas sabe quantas pessoas que eu conheço e diga assim: rapaz, eu tenho experimentado dessa cura, eu tenho experimentado do mover de Deus, eu tenho experimentado disso, eu tenho experimentado daquilo. E sabe o que para mim é mais evidente nos dias de hoje? A construção do que Deus quer de dentro para fora. Poucas pessoas, irmãos, e eu digo isso com toda a humildade e discernimento daquilo que Deus tem construído dentro de nós, pode dizer que estão experimentando da plenitude de Deus. Como assim, pastor? É só você ver os frutos. Como é que está a tua vida? A Bíblia diz que você é sal e luz. E se é sal, quando você encosta das pessoas, elas têm tido sede do Cristo que você carrega? Ou elas querem pegar você porque você é um cara legal e fica aqui com a gente? Irmãos, Jesus não parava. Jesus fazia em todo o tempo, porque Ele sabia o que Ele carregava. E se nós somos chamados como cristãos, nós precisamos acordar para entender o que nós carregamos. E sabe um campo maravilhoso para isso? Dentro da nossa casa. Púlpito fala de pregações, saber falar. Mesa fala de vida. Tempo de mesa, irmãos, tempo de mesa muda destinos. Tempo de mesa traz conserto. Tempo de mesa gera comunhão com o Espírito. Feridas são curadas. Momentos são maravilhosos. Nada se compara a um tempo de mesa, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Com um culto, irmãos, que pode até ser uma bênção, maravilhoso.
Mas onde Deus vê é a mesa. Você está entendendo o que eu estou falando? É dentro de casa. O que muda é esse entendimento. Não é que para, sabe, Paulo está dizendo aqui, que saibais. Não, irmãos, ele quer que você experimente. Diga para a pessoa do seu lado, ele quer que você experimente. Fala forte, eu quero que você experimente. E sabe por que o versículo diz que é boa? Porque produz vida. Quando Paulo diz sobre isso, que ela é boa, é porque produz vida. A vontade de Deus, esse experimentar, produz vida. E essa vida que o mundo sabe não pode dar. Irmãos, as coisas para nós tem que ser sim o contrário do mundo, claro. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que a paz em Cristo Jesus é sede, diga assim comigo, é sede. Passa, diga assim, passa todo entendimento. Sabe por que ela é perfeita? Porque ela não falha. Se o Senhor aponta, Ele paga a conta. Quem crê nisso, diga amém. É uma direção. Então ela não falha. Ela é perfeita, porque ela nunca vai falhar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar para buscar o que é seu. Quantos estão preparando aqui a sua vida para ir com Ele? É sobre isso, Paulo deixa claro, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Não é sobre perfeição, irmãos, é sobre errar e pedir perdão. É sobre errar e reconhecer que errou e me perdoe. Não é desculpa, eu quero pedir desculpa, não, é perdão. O que eu preciso fazer? Rasga, faz assim comigo, rasga. Não, pastor, mas é porque, irmãos, o que você construiu fora da vontade de Deus. Então Deus não reconhece o que você constrói fora da sua vontade. Deus reconhece aquilo que Ele foi coluna para ser construído. Você está entendendo? Por isso que ela é perfeita, porque ela não falha. E por que ela é agradável? Porque gera paz, meu irmão. E essa paz que existe em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa música é recente agora, tem. Ontem pra cá eu baixei no YouTube. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Sabe quem é isso? Olha pra pessoa do seu lado, esse lindão, e diz assim, é você, cristão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite, igreja? Nós precisamos experimentar, meus irmãos. Precisamos experimentar. Não é só conhecer. Não é só contar a bênção dos outros. Não é só Deus agindo na vida dos outros. Chegou o tempo de Deus agir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Chegou a hora. Esse é o ano. E eu não digo isso, pastor, porque, vamos lá. Não. Porque aqui, diga assim, degrau por degrau, a gente sobe a escada. Queria que você ficasse de pé. Chamar o grupo de louvor aqui. Efésios, último versículo, Efésios 3, do 14 ao 21. Olha o que o nosso amado, querido, precioso apóstolo Paulo diz aos nossos irmãos em Éfeso. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga para a pessoa do seu lado, esse é um ano de experimentar mais de Deus. Irmãos, a Bíblia é clara, não sou eu que estou falando. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Deus não nos deu o espírito de tadinho. Ele nos deu um espírito de ousadia, intrepidez. E eu quero que você entenda isso nesses dias, irmãos. A palavra do ano de ser mais, não é ser mais cheiroso, não é mais ser arrumado. Isso aí vem por consequência. Mas é ser mais o que, sabe o que? Aquilo que Deus planejou para você ser. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão cansados. Cansado literalmente de, sabe, de entrar nesse ciclo das coisas. Mas é sobre isso, e a pergunta é essa: será que você não tem só conhecido Deus e não experimentado Ele? Será que você, sabe, não tem, aprendeu a viver esse ambiente de, sabe, não é legal isso aqui, né? Meu, que bom. Será que não chegou o dia, não chegou a hora e não está chegando o ano de você dizer assim, não, eu quero experimentar mais do Senhor. Eu quero experimentar mais do Senhor. Mas olha aqui para mim, não é do seu jeito. Não é experimentar, não, eu quero experimentar mais do poder de Deus, então eu vou, não, deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele te pegar no colo, como diz a canção, e fazer você descansar. Tem tanta gente, irmãos, que o semblante já é um semblante caído. Sabe, um semblante, literalmente um semblante de sofrimento. E eu quero te dizer em nome de Jesus, um coração alegre formoseia o rosto. O teu semblante fala de ti, meu querido, minha querida. E se você não percebe isso, sabe quem se prejudica diante de tudo? Só você. Porque você só afasta as pessoas. Sabe, o clima pesa. Sabe aquela história do clima pesa? Você vai fazer uma coisa sempre rabugento. Sempre uma pessoa, sabe, ou rabugenta. Sabe, como é que é o nome daquele que tinha aquele do vigarista lá? O Muttley. Irmãos, está cheio de crente Muttley. Tinha uma risada aqui, quando o outro se dava mal, ele ficava... Irmão, você carrega a vida ou não? Você carrega a vida ou não? Quantos entenderam a palavra nessa noite, diga amém. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero, em nome de Jesus, se de alguma forma o Espírito Santo tem falado, está falando contigo, meu irmão, você não precisa vir aqui na frente. Mas se você entende que não, eu preciso, porque eu quero fazer diferente, sai do teu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por você em nome de Jesus.